Existe uma verdade que atua sobre todos os seres humanos com absoluta imparcialidade. Ela não premia, não pune, não avalia intenções. Ela apenas responde. Charles Francis Hanel compreendia essa verdade com clareza rara. O pensamento habitual não sugere a realidade. Ele a produz, não o pensamento ocasional, não a reflexão momentânea, mas aquilo que retorna, de forma silenciosa e constante, quando a mente não está sendo dirigida. A maioria das pessoas acredita que vive dentro de circunstâncias imprevisíveis, mas Hanel ensinava que aquilo que parece imprevisível externamente já foi decidido internamente muito antes de se manifestar. A realidade não surge de ideias fortes, ela surge de ideias frequentes. O pensamento habitual não pede permissão para agir. Ele age porque se tornou padrão. E tudo o que se torna padrão na mente assume o papel de causa. Aqui reside um dos pontos mais desconfortáveis de todo o estudo mental. A realidade não está interessada no que você deseja. Ela responde ao que você mantém. Você pode desejar mudança e, ainda assim, sustentar pensamentos habituais de limitação. Pode desejar abundância e manter, sem perceber, o hábito de antecipar escassez. Pode desejar harmonia e cultivar, silenciosamente, padrões constantes de conflito interno. E a realidade, fiel à lei, responde ao hábito, não ao desejo. Hanel nunca tratou isso como crença. Ele tratou como mecânica mental. Aquilo que a mente repete cria trilhos. Trilhos criam direção. Direção cria destino. O pensamento habitual não se apresenta como escolha consciente. Ele se apresenta como normalidade. É o tom interno com que você interpreta acontecimentos comuns. É a expectativa silenciosa que surge antes mesmo de qualquer análise racional. É o filtro automático através do qual você percebe o mundo. Esse filtro não discute. Ele define. E aquilo que define a percepção, define a experiência. Hanel compreendia que o homem não vive na realidade objetiva, mas na realidade que sua mente aprendeu a reconhecer como possível. Por isso, duas pessoas podem viver sob as mesmas condições externas e experimentar vidas completamente diferentes. Não porque o mundo seja injusto, mas porque o pensamento habitual organiza a experiência antes que a consciência intervenha. Aqui está a chave que poucos aceitam. O pensamento habitual cria a realidade sem precisar da sua concordância consciente. Ele não pede autorização, ele opera. Enquanto o pensamento habitual não é trazido à consciência, a realidade continuará a responder a ele com precisão matemática. É isso que torna a lei inevitável. Você não pode negociar com aquilo que está sendo continuamente afirmado em silêncio. E a mente afirma não pelo que declara, mas pelo que repete internamente como verdadeiro. Este é o ponto de partida do estudo, não para gerar culpa, mas para gerar clareza estrutural. Nada precisa ser combatido, nada precisa ser forçado, mas algo precisa ser reconhecido. Enquanto o pensamento habitual não muda de eixo, a realidade apenas continuará sendo coerente com ele. A mente humana não foi construída para avaliar cada pensamento como se fosse novo. Ela foi construída para economizar energia. Charles Francis Hanel compreendia isso profundamente. Para a mente, aquilo que se repete com constância adquire um status especial, o status de verdade funcional. Não porque foi provado, não porque é correto, mas porque é familiar. A familiaridade gera aceitação. A aceitação gera ausência de resistência, e aquilo que entra sem resistência se instala como base. É assim que o pensamento habitual se transforma em realidade inevitável. A mente não pergunta, isso é verdadeiro? Ela pergunta silenciosamente, isso é recorrente? Se é recorrente, ela passa a agir como se fosse real. Esse é um ponto crucial no ensinamento de Hanel.
A mente não responde à lógica consciente, ela responde à frequência interna. Um pensamento repetido com calma, dia após dia, tem mais poder criador do que uma ideia intensa pensada ocasionalmente. Por isso, tantas pessoas vivem realidades que dizem não desejar. Elas não as criaram com intenção. Elas as criaram com continuidade mental não observada. O pensamento habitual não surge como afirmação clara. Ele surge como suposição, como expectativa, como conclusão silenciosa antes mesmo da análise. Isso sempre é difícil. Isso demora. Isso não funciona para mim. Isso exige esforço. Essas frases raramente são ditas em voz alta. Elas são sentidas como óbvias. E tudo o que a mente sente como óbvio deixa de ser questionado. Hanel entendia que o erro mais profundo não está no conteúdo do pensamento, mas no fato de ele não ser mais percebido como pensamento. Quando o pensamento se torna pano de fundo, ele se torna ambiente mental. E o ambiente molda o comportamento sem precisar instruí-lo. É por isso que mudar afirmações conscientes não altera a realidade quando o pensamento habitual permanece intacto. A mente pode repetir palavras novas, mas continuará operando a partir do velho eixo silencioso. A realidade responde ao eixo, não ao discurso. Aqui está a revelação desconfortável. O pensamento habitual se torna verdade não porque é correto, mas porque nunca foi interrompido. E a interrupção não acontece com confronto, ela acontece com consciência sustentada. No momento em que o indivíduo percebe, isso não é a realidade, é apenas o meu padrão mental recorrente, um espaço se abre. Esse espaço não muda tudo imediatamente, mas ele quebra a inevitabilidade automática. Hanel ensinava que quando a mente passa a distinguir entre fato e hábito mental, ela recupera algo essencial: liberdade de reorganização. A realidade deixa de ser um destino fixo e passa a ser uma consequência ajustável. Mas esse ajuste não ocorre por negação do hábito antigo. O que é negado continua lutando para existir. Ele ocorre por substituição progressiva do eixo mental. E é exatamente isso que exploraremos a seguir. O pensamento habitual não vive na superfície da mente. Ele habita o subsolo silencioso do subconsciente. Charles Francis Hanel compreendia que o subconsciente não é convencido por argumentos. Ele é condicionado por repetição e tom. É por isso que a maioria tenta mudar a realidade atuando apenas no nível consciente, com decisões, promessas, frases positivas, e se frustra quando nada se altera de forma duradoura. A mudança foi tentada onde o hábito não reside. O pensamento habitual não é uma ideia clara que você escolhe. Ele é o clima mental em que suas ideias surgem. É o como antes do o quê. Você pode decidir pensar diferente, mas se o clima interno continuar o mesmo, o novo pensamento será apenas um visitante temporário. Hanel ensinava que o subconsciente aceita como verdadeiro aquilo que é apresentado com regularidade e ausência de conflito. Tudo o que vem carregado de tensão, urgência ou negação encontra resistência. Por isso, tentar substituir um pensamento habitual, brigando com ele, quase sempre o fortalece. A luta confirma a sua importância. O subconsciente não aprende pelo choque. Ele aprende pela familiarização. Aqui está a sutileza que poucos percebem. O pensamento habitual não se fixa pelo conteúdo, mas pela sensação constante que o acompanha. A sensação de esforço, a sensação de espera, a sensação de limitação, a sensação de vigilância. Essas sensações criam um campo estável, e o campo sustenta o pensamento correspondente. Hanel não ensinava a perseguir pensamentos isolados. Ele ensinava a estabilizar estados internos. Quando o estado muda, o pensamento muda como consequência.
Por isso, o verdadeiro trabalho não é afirmar algo novo com intensidade, mas habitar gradualmente um novo tom interno, mais calmo, mais coerente, mais confiante, sem exigir provas imediatas. O subconsciente aceita o que não é forçado. Quando um novo tom começa a se repetir nos momentos neutros do dia, não na crise, não no entusiasmo, mas no cotidiano silencioso, ele começa a competir com o hábito antigo. E familiaridade vence força. Este é o ponto onde a realidade começa a se tornar ajustável. Não porque algo foi imposto, mas porque o eixo interno começou a se deslocar. A maioria abandona aqui porque espera sinais rápidos, mas Hanel alertava. A lei mental responde com precisão, não com pressa. Quando o novo estado se torna mais frequente do que o antigo, a realidade externa começa, inevitavelmente, a se reorganizar. Não como surpresa, mas como consequência lógica. Quando o pensamento habitual começa a perder domínio, a realidade não muda imediatamente. Ela silencia. Charles Francis Hanel compreendia esse silêncio como uma fase necessária do reajuste mental, mas para a maioria das pessoas, esse intervalo é interpretado como fracasso, atraso ou prova de que nada está funcionando. Na verdade, é o oposto. A mente antiga está se desorganizando. O novo eixo ainda está se consolidando, e nesse intervalo, a realidade externa suspende a repetição automática dos mesmos padrões. Esse silêncio é desconfortável, porque o indivíduo estava acostumado a reconhecer a própria vida pelos mesmos sinais, os mesmos desafios, os mesmos atrasos, os mesmos conflitos. Quando eles enfraquecem, mas ainda não foram substituídos por algo novo, surge a sensação de vazio. Mas Hanel ensinava que o vazio não é a ausência de criação, é a ausência de interferência. É o momento em que o pensamento habitual antigo já não encontra solo fértil para se repetir, e o novo ainda não se tornou dominante o suficiente para se expressar externamente. Aqui está o erro comum: tentar preencher esse silêncio com esforço. A mente inquieta busca sinais, busca confirmações, busca resultados. E essa busca recria exatamente o antigo hábito, o hábito de esperar resistência, atraso ou prova externa. Hanel alertava que este é o ponto onde o estudante precisa fazer menos, não mais, porque qualquer tentativa de forçar resposta nesse estágio reintroduz o velho padrão como causa. O silêncio é o teste final da confiança mental. Não confiança emocional, mas confiança estrutural. É aqui que o pensamento habitual novo começa a se provar dominante. Não porque gera resultados imediatos, mas porque permanece mesmo sem reforço externo. Se o indivíduo suporta esse período sem ansiedade, sem correções excessivas, sem autovigilância, algo se estabiliza profundamente. O pensamento deixa de oscilar entre esperança e dúvida e se fixa como pressuposto interno. E tudo o que se fixa como pressuposto passa a organizar a percepção antes da reação. A realidade não responde ao pensamento que pede, ela responde ao pensamento que pressupõe. Esse é o ponto em que a inevitabilidade começa a se formar. Nada visível acontece, mas tudo essencial já aconteceu. Hanel dizia, em essência, que a criação verdadeira ocorre antes do movimento externo. Quando o movimento finalmente aparece, ele apenas confirma o que já estava decidido internamente. Este silêncio não deve ser interrompido, ele deve ser habitado, porque é nele que o pensamento habitual se transforma em causa definitiva. Existe um momento silencioso em que o pensamento habitual deixa de ser apenas um padrão interno e se torna uma condição estabelecida. Charles Francis Hanel compreendia esse momento não como um evento externo, mas como um fechamento de ciclo mental. Nesse ponto, a mente já não alterna entre estados, ela assumiu uma posição.
E quando a mente assume posição, a realidade não tem alternativa senão organizar-se em torno dela. Não por magia, não por fé cega, mas por coerência estrutural. A realidade externa é reflexo de uma ordem interna dominante. Quando essa ordem se estabiliza, o reflexo torna-se inevitável. Hanel ensinava que não existe criação instantânea, existe criação inevitável. A diferença é sutil, mas absoluta. A criação instantânea depende de entusiasmo. A criação inevitável depende de constância mental silenciosa. Aqui ocorre algo decisivo. O indivíduo percebe que já não está tentando criar uma realidade diferente. Ele espera naturalmente uma realidade diferente. E essa expectativa não carrega ansiedade, não carrega urgência, não carrega dúvida. Ela existe como pressuposto. Nesse ponto, a realidade começa a responder com pequenos ajustes quase imperceptíveis. Uma mudança de circunstância, uma nova oportunidade, uma resposta inesperada. Mas o mais importante não é o evento, é a sensação interna de reconhecimento. Isso faz sentido. Nada parece forçado, nada parece estranho, porque o pensamento habitual já havia preparado o terreno. Hanel compreendia que o destino não muda de forma abrupta, ele muda de direção interna. Quando a direção muda, o caminho externo apenas acompanha. Aqui está o clímax real, o momento em que você percebe que a realidade não está reagindo ao que você faz, mas ao que você se tornou mentalmente. E a partir daí, a pergunta deixa de ser: isso vai acontecer? E passa a ser: em que ordem isso vai se revelar? Esse é o ponto sem retorno. Não porque algo externo foi conquistado, mas porque algo interno foi estabelecido. O pensamento habitual, agora reorganizado, passou a operar como causa dominante. E tudo o que opera como causa dominante inevitavelmente se expressa como efeito. Não há luta nesse estágio, não há tentativa, há alinhamento. A realidade então apenas obedece. A partir deste ponto, não há nada a adicionar, nada a acelerar, nada a corrigir. Charles Francis Hanel ensinava que o verdadeiro estudo termina quando o indivíduo para de buscar resultados e começa a habitar causas. Se este capítulo cumpriu sua função, você não sentirá urgência, sentirá estabilidade. Talvez perceba que certos pensamentos não surgem mais com a mesma autoridade. Talvez note que antigas expectativas perderam força. Talvez apenas sinta que a realidade deixou de parecer imprevisível. Esse é o sinal correto. O pensamento habitual não precisa ser vigiado quando está alinhado. Ele se mantém por coerência, não por esforço. Hanel nunca ensinou controle rígido da mente. Ele ensinou educação da atenção. Quando a atenção muda de eixo, o pensamento muda de tom. Quando o pensamento muda de tom, a realidade muda de direção, e tudo isso acontece sem anúncio. A integração real ocorre quando você retorna à vida comum, às decisões simples, às conversas diárias, aos momentos neutros, e percebe que algo se reorganizou internamente sem que você tenha tentado reorganizar. Não há euforia nesse ponto. Há clareza, não há expectativa intensa, há pressuposto silencioso. E pressupostos silenciosos são exatamente aquilo que molda destinos. Se, em algum momento, o antigo padrão tentar reaparecer, não lute contra ele. A luta confirma sua importância. Apenas reconheça que ele já não ocupa o centro. O centro mudou, e aquilo que deixa de ocupar o centro deixa de determinar a realidade. Se este estudo encontrou algo verdadeiro em você, não responda agora. Permaneça alguns instantes em silêncio, não para pensar, mas para sentir a estabilidade interna que se formou. Se desejar continuar este caminho de compreensão, com profundidade, clareza e fidelidade aos princípios originais, acompanhe os próximos capítulos desta série. Não por curiosidade,
mas porque você reconhece que a realidade não é um acaso. Ela é inevitável quando a causa é mantida.